Olá, pessoal. Vamos conversar hoje mais um pouco sobre o livro Sexo e Destino, para tirar lições, né, o que a gente está fazendo. Que lições a gente perceber como acontece as coisas no mundo espiritual para aprendermos aqui na Terra com essas lições, porque as tramas são sempre muito parecidas. As causas e as consequências de nossas atitudes em relação ao espírito, em relação ao que acontece na dimensão desencarnada e na dimensão encarnada, essas relações são muito repetitivas, a gente vê isso no trabalho, tá bom? Vamos conversar sobre isso. Meu nome é Renato, para quem não me conhece ainda, Renato José. Sou estudante espírita e trabalhador de casas espíritas. Peço a você que se inscreva no canal, tá bom? E dê um like se gostar do vídeo. Então vamos aqui ao livrinho cheio de lições. Ele ainda não entrou na parte das consequências, na parte do efeito no mundo espiritual, muito pouco. Ele está desenvolvendo a trama aqui na Terra ainda. Vou relembrar, né, alguns personagens que a gente já conhece. Essa de cima aí é a turma do mundo espiritual que está trabalhando junto a essa família, a esse grupo, né? André Luiz, que é o autor do livro, Amaro, o enfermeiro, irmão Félix, que é praticamente o orientador de todo mundo aí, é o espírito mais experiente. Pedro Neves, que é o pai de Beatriz, essa que está na cama, né? Doente, para desencarnar, de câncer. Enedina é a mãe dela, também desencarnou. E embaixo aquele grupo, Nemésio, que é o marido de Beatriz, que tem um caso com Marina, que é apaixonada por um jovem rapaz, que agora, na altura do livro que eu estou, eu já sei que esse rapaz é Gilberto, e agora a gente já sabe que Gilberto é filho de Nemésio com Beatriz. Ou seja, essa menina Marina está se envolvendo com o pai Nemésio e com o filho Gilberto ao mesmo tempo. E Cláudio Nogueira, aquele que foi assediado pelos espíritos para que bebesse. Vamos lembrar da menina Marita, que é a filha de criação do casal Nogueira, né, que quando descobriu que era filha de criação, ela ficou desiludida. Aquilo foi um choque para ela. Ainda mais que ela percebeu que a dona Márcia Nogueira, a dona da casa, não gostava muito dela. Quando ela passou a perceber isso, ela começou a criar na mente dela uma fantasia, uma busca por um relacionamento, para que ela pudesse casar, ir embora e ter a vida dela. Então ela se apaixonou, ela se envolveu algumas vezes, mas sempre muito cheia de ética e de moral, sempre muito cheia de respeito às famílias e às pessoas. Primeiramente ela se apaixonou por um colega, mas ela sabia que era noivo e ela não se deixou envolver. Apesar de ele estar sempre cortejando ela, ela não se deixou envolver. E depois, no trabalho dela como cliente, ela conheceu um rapaz que era, segundo ele, desimpedido. Vamos lembrar de Marita, Aracélia, que está aí, que era a empregada da casa, trabalhava na casa dos Nogueiras, teve essa filha, que ainda não citou no livro quem é o pai, que ela não sabia que era filha de criação. Então ficou as duas meninas, Marina e Marita, nessa casa. Marina não tinha o comportamento de Marita. Marina sempre foi sem muito pudor, sem muito respeito à moral, se tratando de relacionamentos. E isso, na verdade, já é uma construção do espírito. Pode aprender aqui, claro, a família educa, a família dá a educação, o direcionamento, mas esse tipo de moral, esse tipo de comportamento ético, a pessoa com princípios também tem uma construção do próprio espírito em vidas passadas. Isso é muito claro para a gente. Quando a gente olha essas pessoas que a gente admira, esses espíritos que a gente tanto cita, é porque eles já trazem uma construção. Então, o que eu percebo é que Marita já é um espírito jamais desapegado e jamais
desenvolvido na questão do respeito, do amor ao próximo, do comportamento ético, moral. Marita, aqui é filha de criação, ela já é mais desenvolvida. E o que é que está acontecendo? Quando Marita se envolve com esse rapaz desimpedido e se apaixona e começa a sonhar, a gente fica sabendo de que, na verdade, esse rapaz era Gilberto. Ele até conta para ela que conheceu Marina no trabalho dela, mas não conta que tinha um relacionamento dela. Então, a situação atual está assim. Nemésio, que é marido de Beatriz, que está doente, tem um caso, já desde o início do livro, um caso com Marina, que era empregada dele lá na empresa, no escritório, e que tomava conta de Beatriz. Então, Nemésio tem um caso com Marina, e Marina se envolvia com um rapaz que no início a gente achava que era um desconhecido, lembra? Que a gente achava que era um desconhecido. A gente botou jovem rapaz, aí ó. Na verdade esse rapaz é Gilberto. Então a situação que está hoje é assim. Esse quarteto aí, ó. Marita gosta de Gilberto, mas ela não sabe de nada, ela é inocente. Os únicos inocentes nesse quadro aí é Beatriz e Marita, né? Inocente pelo menos na atual circunstâncias, né? A gente não sabe o que é de vida passada. É Beatriz e Marita, as duas das pontas, porque Gilberto tem relacionamento com as duas, sabendo, inclusive ele sabe que elas são irmãs. Marina tem um caso com Gilberto e com o pai de Gilberto, Nemésio, e a situação é essa. E o que eu trago de lição hoje é justamente essa questão de respeito ao próximo, de respeito à convivência moral, que Marita traz já desenvolvido nela e não admitiu, mesmo no primeiro caso, apaixonada, o rapaz assediando e chegando a estarem lá na praia de Copacabana e no Leme eles passeavam, né, depois do trabalho, tomavam sorvete ali. E ele um dia assediou-a, chegou a pegar na mão dela e ir para beijar, e ela, mesmo com o instinto de quem estava gostando e que queria, ela resistiu e não cedeu. Não beijou, não retribuiu. E ele saiu caçoando dela, chamando ela de caipira, de boba. E toda essa trama que está acontecendo aí vai ter reflexo no mundo espiritual. Então eu estou atualizando vocês para na hora que vier os reflexos, na hora que vier as tramas no mundo espiritual desses personagens, a gente saber o que está acontecendo. Então, atualizei aí até as próximas páginas. Eu vou ler esse trecho aqui da Resistência de Marita, né, para a gente atualizar. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha submissa destilava o magnetismo da serpente quando hipnotiza o pássaro confiante. Olha a metáfora que ele usou. O magnetismo hipnotizador da serpente na hora de pegar uma ave. Então, ela se sentiu ali quase que hipnotizada. E quase ela cede. Né? A profunda e invencível reação da feminilidade unida à consciência surdiu rápida. Então, ela, quando viu que estava sendo envolvida, que estava gostando, ela lembrou que o rapaz era noivo e que ela até conhecia a noiva que estava ausente. A noção de responsabilidade relampagueou-lhe no raciocínio. Bastou isso e o impulso sexual esmoreceu. Quer dizer, ela desanimou daquele impulso. Aquele impulso esfriou, esmoreceu, neutralizado e deu a imagem da amiga ausente. É uma conhecida que ele citou como uma amiga ausente. Compreendeu todo o perigo a que se expunha. Então isso já é uma construção do espírito, esse nível de respeito, porque o impulso sexual, esse arrastamento pelo desejo sexual, pelo prazer, ele é muito forte e intenso. E ele é fonte de muito dissabores na vida, de muitas decepções, de muitas traições, de muitas gravidez indesejada, de abortos, de suicídio, tanta coisa que essa energia proporciona de ruim e proporciona de bom. Afinal de contas, é essa energia que gera vida, essa energia que une os casais, e conseguir ter o domínio desse instinto
em respeito aos valores construídos, aos princípios construídos, já é um passo muito grande do espírito. E é isso que esse livro trata e vai aprofundar. Nós estamos apenas aqui, talvez em 20% do livro. Vamos colocar devagarzinho aqui as lições. Mas essa questão aqui da resistência de Marita é uma questão chave, porque a resistência de Marita e a permissividade de Marina, as duas, coloca em pauta uma das principais questões do livro, que é o momento em que o espírito passa a lidar com essa potencialidade, com essa questão, com maturidade e com domínio. Com a evolução do espírito, ele vai deixando de estar submisso a essa experiência. À medida que ele vai vencendo, à medida que ele vai controlando, encarnações após encarnações, não é uma encarnação só. À medida que ele vai controlando e se desenvolvendo e sendo senhor de si mesmo, e isso é ser livre, à medida que ele vai sendo senhor de si mesmo e sabendo usar as coisas no momento certo, da forma certa, ele vai tendo menos necessidades, de várias formas, menos necessidades de luxo, menos necessidade de alimentação pesada, menos necessidade de tantas coisas, e dentre elas, menos necessidade de sexo. O sexo vai passando cada vez mais, encarnação após encarnação, sendo apenas uma possibilidade da natureza, uma possibilidade de reprodução. E tem aqueles que já chegam a um ponto de não ter mais nem esse impulso sexual, essa energia foi transformada em outro tipo de energia, de altruísmo, de amor, de trabalho, de criatividade, e o espírito já não vem nem para se reproduzir. O espírito já reencarna numa condição de desapego sexual tão intenso que ele não precisa mais nem se reproduzir. É essa a razão que nós espíritas acreditamos que Jesus Cristo não precisou de sexo. Aquela história de Jesus namorou Madalena, que Jesus teve filho. Não é questão que o sexo é sujo nem proibido. É questão de que ele já tinha transcendido aquilo. E quantos? Né? Chico Xavier, pelo menos o que a gente sabe da vida dele, não casou, não teve relacionamento amoroso. Né? Porque transcende essa condição humana. É um dos aspectos da evolução. E que é natural. E quando não deixamos feridas e dores causadas por essa energia, a energia sexual, já é uma grande vitória numa encarnação. Então vamos raciocinar sobre isso, essa necessidade de nós sermos senhores dessa energia. Ela é intensa, ela é forte, ela é arrebatadora, porém é uma das necessidades que o espírito tem de evoluir. Vamos aprender muito com esse livro. E o intuito aqui não é contar o livro, é tirar lições como essas. Tá bom? Espero que tenha contribuído para a gente já ir compreendendo melhor a vida. Um grande abraço e que Jesus abençoe sua família, a minha família, os nossos lares, que Jesus esteja sempre presente através dos nossos pensamentos, através das nossas próprias intenções. Um abraço, até o próximo.